Realizaram-se quantos cultos? Era o culto chamado culto de doutrina, mas na verdade ensinar como que a gente deveria se vestir, o que a gente poderia frequentar ou não frequentar, com quem nós poderíamos conversar ou com quem não poderíamos conversar. Isso moldou muitos de nós, colocou uma cara feia. A gente já não sou tão bonito assim, não é isso? Ainda coloca esse peso todo na gente, a gente vai ficando menos bonito. Queridos, Cristo aqui, quando ele mostra a porta estreita, esse mundo romano, o mundo em que Jesus vivia, ele vivia numa prostituição muito grande, querido. Para vocês terem uma ideia, os templos adoravam vários deuses. Os imperadores achavam que eles eram deuses, assim como o faraó achava. Roma, quando assumiu o poder, os imperadores também se sentiam deuses. Faziam estátuas para que as pessoas o adorassem. Nero, César, né, que era um título. Homens terríveis, Júlio César. Homens que se achavam deuses. E eles se achavam Senhor. Por isso que Jesus disse, eu sou o Senhor. Porque o Senhor, Roma se sentia dono das pessoas. Eles dominaram o mundo durante quase 700 anos. Isso é muita coisa. 300 e pouco antes de Cristo, 400 depois. E eles se achavam donos. Jesus aparece na história, e quando ele usa em João, capítulo 10, versículo 9, ele se apresenta dizendo que ele é a porta. Quando ele está dizendo assim, entrai pela porta estreita, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo, querido, que essa porta é ele. Entendam uma coisa, que a porta nem é a metodista, a igreja wesleyana, e nem as outras denominações, não é essa porta. É impossível se chegar até Deus se não passar por Jesus. A religião, ela tem um papel importantíssimo de educar, de reunir, de ensinar, de ajudar, de aconselhar, de liderar, de tudo isso. Importantíssimo esse papel da igreja, mas ela não consegue, ela vai até um limite. E quando chega o papel de ser porta para Deus, é impossível, querido. A igreja, quando eu digo a igreja, porque é assim que a sociedade vê, a igreja católica, apostólica romana, ela entende que ela, de uma certa forma, é a porta do céu. Porque durante muito tempo da história, só se tinha salvação, só se acreditava na salvação se as pessoas pertencessem a esta igreja. Tanto que as pessoas não tinham a liberdade de dizer o que pensavam. As pessoas não tinham liberdade de dizer o contrário. Elas eram chamadas de hereges e eram excomungados, e quando não, eram tiradas as suas vidas. A história conta isso. Apenas numa noite em São Bartolomeu, se não me falha a memória, 1872, foram mortos 60 mil cristãos. Quantas guerras, porque a igreja não tinha entendido ainda a mensagem do Evangelho. A igreja durante muito tempo perdeu a sua essência de entender. Querido, hoje nós somos privilegiados. Você é um privilegiado. Ah, querido, você tem os 27 livros do Novo Testamento. Você tem traduções diversas. Se você tiver acesso ao grego, você tem aplicativos que mostram a palavra no original, como é no grego e como no hebraico, para você estudar.
Nem precisa você entender tanto dessa língua. Você tem uma tradução mais simples, uma clássica, a Bíblia para mulher, você tem um rodapé, você tem Bíblia de estudo, você tem um aplicativo que lê a Bíblia para você. Se você achar até bonitinho a voz do Cid Moreira, ele está lá lendo para você os salmos, os livros da Bíblia. Que facilidade que nós temos hoje. Nós temos livros de comentários explicando cada versículo. Se você não gostar muito da forma do pentecostal, você tem os reformadores lá no YouTube que te explica, você tem os tradicionais, vocês têm os neopentecostais, tem visão de tudo quanto é jeito para a gente aprender hoje a palavra de Deus, querido. Ah, meus irmãos, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que essa palavra era proibida de estar na mão das pessoas. Houve um tempo na história que não havia inventado nem o papel, meu irmão. Quanto mais Bíblia, o papel nem existia, a imprensa nem existia. No século XV que isso começou a acontecer, em 1500 para ser mais exato. 1501. Então imagine isso. 1500, 1401 a 1500 é o século XV, 1501 já é século XVI. Então entenda isso, a importância da gente entender toda essa mensagem de Jesus. Ele disse, olha, entrai pela porta estreita. Quantos ensinamentos hoje tem para nós? E naquela época, querido, que ele surgiu, o cenário, que Jesus surgiu, as religiões, as filosofias, os homens acreditavam em tanta coisa, meu irmão. Quantas coisas os homens acreditavam quando Jesus surgiu? Eles acreditavam. Veja que era tão confuso o ensinamento que eles tinham, a forma grotesca que eles acreditavam, que Jesus estava diante deles. Eles não reconheceram o Messias. Jesus morre, ressuscita, a história vai se seguindo, e eles ainda, com os discípulos, os apóstolos pregando, e depois os pais da igreja, homens que assumiram o propósito de continuar ensinando o evangelho, e mesmo assim eles ficavam criando várias doutrinas, vários dogmas, vários ensinamentos que hoje repercute até hoje. 2000 anos atrás eles já inventavam a história. Jesus não veio em corpo físico, ele era tipo um fantasma, ele apareceu, mas na verdade ele não era de físico. Olha que absurdo, gente. Jesus, para explicar. E durante toda a história, quantas pessoas não tiveram acesso para serem transformados por essa clareza desse evangelho, querido? Se nós tivéssemos nascido no século XIII, 1300, na idade das trevas, onde a Bíblia, o povo não tinha acesso, onde o Papa dizia alguma coisa e os bispos ecoavam o que ele achava. As igrejas, as pessoas iam lá, escutavam as missas, mas não tinha essa explicação que a gente tem aqui. Não tinha uma escola bíblica dominical para ensinar, para tirar uma dúvida. O que é salvação? Como o homem perguntou aqui, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? São poucos os que se salvam. As palavras de Jesus, eles não podiam ler, nós podemos ler toda hora, querido. Toda vez que você quiser pegar a sua Bíblia para ler, você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo. Você pode se encher da palavra de Deus, para você como um dispenseiro do Senhor. Quando alguém estiver chegando, você citar os versículos e dizer, o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Já pensou? Então se enche de esperança.
Você pode gravar os versículos e dizer, Jesus disse, vinde a mim, todos vós. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Ele falou, vinde a mim. Querido, você acha que durante esses anos todos tiveram acesso a isso? Muitos, queridos, morreram. Muitos e muitos. Você acha que é pouco? Do ano 0, vamos colocar assim, até 1700, 1600, sem a Bíblia estar... Porque até a Bíblia chegar nesse nível aí demorou bastante. Você acha que 1700 anos, muitas pessoas sem ter acesso à Bíblia? Nós somos privilegiados, querido. Olhe para você e diga assim, eu sou um privilegiado. Pelo tempo que nós estamos vivendo, pelo conhecimento que nos é chegado. Jesus se apresentou naquele tempo. Nós temos acesso a essa história hoje com mínimos detalhes, porque a gente sabe que pessoas que chegaram a Ele foram transformadas. A porta, ela significa a passagem de um lugar para o outro. A porta, ela muda o ambiente. Você está aqui dentro e se você passa pela porta, você sai para um outro ambiente. É isso que Jesus está dizendo, eu sou a porta, ou seja, eu vou tirar vocês. Vocês passando por mim, vocês saem do mundo natural para o mundo espiritual. Vocês passando por mim, vocês saem da terra para o céu. Vocês passando por mim, vocês saem da tristeza para a alegria, da guerra para a paz, do ódio para o amor, da morte para a vida. Glória a Deus. Eu sou a porta. E é preciso então entrar por ele. A gente começa a pensar num homem chamado Nicodemos, religioso, conhecedor das Escrituras, conhecia o Antigo Testamento melhor que eu e você. Há 2000 anos atrás, o Nicodemos conhecia essas leis melhor que eu e você. Ele conhecia no original e lia direto. Ele não tinha o Novo Testamento, então, conhecia o Antigo assim de cor e salteado. Só que quando chega perto de Jesus, ele não sabe nem o que é nascer de novo. Mas Jesus vê o coração dele, a intenção dele de conhecer e de aprender mais. E fala assim, você não está longe não. Tu está pertinho, meu amigo. Tu está pertinho. E ele vai se aprofundando mais e com certeza aproximou do Salvador. Outra mulher que entra por essa porta é uma mulher endemoniada. A Maria Madalena. Cheia de demônios, querido. E de repente a porta aparece para ela. O Sérgio Malandro tinha um programa aí, a Porta dos Desesperados, não é isso? Jesus não, ele que é a verdadeira porta, né, dos desesperados, né? Que as pessoas quando chegam lá, igual chegou a mulher endemoniada, desesperada, e chega diante da porta, e a porta então se abre para ela, e ela então encontra uma nova vida, e os demônios saem daquela vida, e a mulher agora se torna uma missionária, uma pregadora da palavra de Deus. Quantas pessoas se encontraram com ele? Lembra da mulher do fluxo de sangue, uma mulher doente, que sai em busca da porta. A porta queria tirar a enfermidade dela, que ia trazer uma nova vida para ela. E ela toca nas orlas do vestido de Jesus. E ela então encontra a sua cura ao encontrar e ao tocar na porta. A menina estava morta já. E a porta, ao chegar próximo dela, Jairo levou a porta até a menina. E ali no caso foi o contrário, né? A porta toca na vida dela, chega a porta à vida dela. E a menina então se levanta, ressuscita e se levanta, querido.
e me permita trazer à sua memória a sua conversão. Um dia você estava também perdido. Um dia você estava afastado, talvez desesperado, talvez sem encontrar saída para os seus problemas, talvez pensando o que seria, né, irmão Conceição, do dia de amanhã. E a gente de repente se depara com a possibilidade, alguém fala da porta para a gente. Alguém fala, Jesus é maravilhoso, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode te dar esperança, Ele pode te dar uma outra maneira de ver a vida. E a gente então aceita, querido. Abre o nosso coração, abre também a nossa porta. Não é isso? E deixa Ele entrar. E Ele então transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de projetar as coisas e de entender as coisas. Porque é maravilhoso a gente pertencer a Jesus. Porque a forma como Ele viveu, a forma como Ele transforma a vida das pessoas, é lindo demais. E Ele mostra nessa mensagem o futuro, dizendo que existe as duas coisas. Existe a porta larga. O mundo oferece muitas coisas. Durante muito tempo a gente dizia que o mundo não tinha nada para oferecer. E a gente se enganou muito ao afirmar isso. O mundo tem muita coisa a oferecer, porque a porta é larga. Não é isso? Porque há muitas coisas, só que são passageiros. Há um engano muito grande. Você, querido, que me ouve nas redes sociais, o mundo é muito ilusório. Ele ilude a gente, ele hipnotiza a gente com tantas promessas e que enchem a nossa alma de alegria passageira, como as drogas, como a cocaína, que tem levado os nossos jovens à destruição, que por um momento de êxtase, por um momento de prazer, por um momento de uma adrenalina que vai durar durante a noite, por cheirar um crack, por consumir uma maconha que as pessoas ficam loucas para liberar, mas se sem estar liberado acontece toda essa desgraça. Imagine então se estiver liberado, as pessoas todas com acesso a todas essas drogas, como vão destruir a sua vida, como vão destruir a sua família. Há uma grande briga, as pessoas comparam com o álcool que é liberado, mas isso não inocenta o álcool em nada, ele continua também sendo uma droga, só que uma droga lícita, uma droga que eles resolveram liberar, mas nem sempre foi assim. Houve época em que o álcool também era uma droga que não era liberada, e depois os governos resolveram liberar. Tudo isso prejudica as famílias. É só a gente ir fazer visita e ver como que funciona uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro com bebidas, com cigarro, coisas que nós não precisamos. Nosso corpo não precisa de fumaça, não é isso? Nosso corpo não precisa do álcool, não tem essa necessidade. O nosso corpo muito menos precisa de uma maconha, de uma cocaína e dessas drogas para ir em frente. Mas tudo isso prejudica muito o ser humano, e o ser humano vai perder dias que depois vai farão falta para acompanhar o crescimento dos seus filhos, dos seus netos, da sua esposa, e a família vai perder, assim como quantas famílias têm perdido os seus, que hoje estão aí nas Cracolândias. Quando a gente passa no Rio de Janeiro, nos grandes centros, a gente vê, mas não precisa ir muito longe, a gente vai em Parada, a gente vai na nossa praça aqui em São Paulo, e a gente vê pessoas pelos cantos jogadas, pessoas que um dia aceitaram ficar pela porta larga, aceitaram as ofertas do mundo, acharam que poderiam viver de qualquer maneira e que queriam ser aparentemente livres. Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero. Mas fazer o que eu quero, querido, entenda isso, não é liberdade, não. Isso é libertinagem. É uma liberdade em excesso.
Porque liberdade é enquanto você cumpre as regras. Enquanto você obedece às leis, você está em liberdade. Tanto é que existem as prisões para quem para quem infringe as leis. Então, enquanto eu estou dentro da lei, eu estou cumprindo as regras, eu estou em liberdade. Eu estou usando de liberdade. A partir do momento que eu excedo, já não é mais liberdade, a gente erra. E a nossa sociedade tem passado por dificuldades. Os nossos jovens precisam que nós oremos por ele, porque esses tipos de coisas estão dominando de uma forma assustadora os nossos jovens. Possamos orar, queridos, pelos nossos jovens e firmar cada vez mais as nossas vidas na porta que é Jesus, para que ele cada vez mais firme os nossos pensamentos, para que a gente sirva de exemplo para essas pessoas. Todas as vezes, querido, que você sai da sua casa e você vem para a igreja, você pode ter certeza que o seu vizinho, que é aquele que às vezes te olha meio torto, mas ele olha para você e sente um desejo de ser como você é e fala assim: eu queria tanto ter essa força de estar na igreja, um dia eu vou estar lá, mas às vezes não consegue porque está preso em coisas dessa maneira. Eu quero terminar esse momento orando para nós passarmos passeio. Eu quero orar por essas pessoas, sentir esse desejo no coração, querido, porque a gente fica às vezes no nosso mundo, na nossa vida, e Jesus nos chamou para ser ganhadores de alma. Uma vez eu chegando aqui, logo quando cheguei, eu disse que eu queria cuidar dos piores. Não é isso? Para que Deus mandasse para a gente os piores. A gente precisa cuidar dessas pessoas. Vamos estar orando. Nosso Deus, nosso Pai, é momento de intercedermos, Senhor. A Tua igreja no momento de ceia, no momento de mensagem, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor é a porta. E eu sei que, assim como se o Senhor apresentou aquele jovem rico e que ficou triste ao ter um encontro com o Senhor, porque ele era rico, ele não quis abrir mão da sua riqueza. Assim muitos estiveram diante da porta, mas não quiseram entrar. Deram a volta, deixaram a porta estreita e correram em direção à porta larga, porque ela ofereceu muitas coisas. Ah, Senhor, ó Deus, tem misericórdia dos nossos jovens, tem misericórdia dos nossos adolescentes, Senhor. Tem misericórdia desse chefe de família, Senhor, que sabe que tem que comprar um alimento para sua casa, mas o vício domina